Eu falei para algumas pessoas que você ia estar aqui hoje gravando com a gente e elas te fizeram algumas perguntas, né? Muitos mandaram muitas perguntas aqui, não sei se vai dar tempo a gente responder tudo. Bora tentar. Mas vamos começar com a pergunta da Aline Araújo. Ela perguntou quais os melhores alimentos para o ganho de massa muscular. Oi, Aline, tudo bem? Bom, alimentos para ganho de massa muscular. Se essa é a sua dúvida, sempre consuma carboidratos mais fibrosos, ou seja, tubérculos. Podemos pensar aí também em grãos integrais, o próprio arroz, o macarrão, algumas massas, por exemplo, né? Frutas, vegetais folhosos aí para ter mais fibras também. E o consumo adequado de proteínas, ou seja, carnes variadas, ovos, o leite, queijo. Se você não tem intolerância à lactose, consuma normalmente, evite o excesso apenas, iogurtes, também o consumo aí de boas gorduras, né? O azeite, por exemplo, que é aí um tipo de boa gordura que é muito interessante ser consumida, algumas oleaginosas, amendoim, castanhas, enfim, essa variedade vai fazer com que você tenha ali vários alimentos com um bom aporte de nutrientes e que favoreçam o ganho de massa muscular, principalmente de forma limpa, isso associado, claro, ao treinamento de força que vai te fazer gerar esse sinal mais anabólico. Ou seja, você vai ali para a musculação, faz o seu treino e dá os nutrientes necessários para o seu organismo poder se recompor. Vamos agora para a pergunta da Suzy Silva. Ela falou assim: no treino tenho pouca força nas pernas, além de problema no joelho, sinto bastante cansaço físico. Eu queria uma dica de suplemento ou até mesmo alimentação que dê uma fortalecida. Bom, vamos lá, primeiro entender o seu caso, né? Nós temos aí uma condição onde muitas mulheres são acometidas por problemas a nível articular no joelho, porque o joelho é uma articulação que fica entre dois braços de resistência muito longos, que é a tíbia, a fíbula e o fêmur. Então, a tensão patelofemoral, principalmente em mulheres, ela cria esse ambiente propício ao desgaste da patela e, consequentemente, você vai sentir dores. O que a gente pode fazer? Primeiro, fortalecer o quadríceps e os músculos da cadeia posterior. E também trabalhos específicos de mobilidade e pré-ativação do glúteo, porque o glúteo também ajuda na estabilização do joelho. Então, quando eu penso nisso, eu penso que a periodização de treino ela tem que ser mais adequada e individualizada para você no seu contexto. Na condição da alimentação, a gente tem que entender que uma alimentação ela precisa ser diversificada, ter fontes de proteínas, ter fontes de carboidratos, ter fonte de boas gorduras, e depois disso eu penso no suplemento como um complemento dessa alimentação. Então, suplementos que possam melhorar aí a sua disposição, a sua força, principalmente para o treino de musculação, a gente vê, por exemplo, a creatina como um excelente suplemento para o aumento de força e capacidade de recuperação durante o treino, tá? Então, é um tipo de suplemento que pode ser utilizado e, obviamente, adequado dentro de uma conduta nutricional, onde a base é a alimentação, tá? Então, quando você pensa nisso, você melhora aí a sua condição. Por isso que eu recomendo, procure um nutricionista, procure um treinador que tenha experiência, que possa, né, prescrever uma conduta nutricional, adequar e, caso necessário, prescrever o suplemento e também prescrever um treino ideal para você. Fábio, como você falou, tem muita gente que tem problema no joelho, né? Que treina e sempre sente, principalmente quando vai aumentar a carga. Muito boa essa pergunta também. Quando a gente pensa em joelho, a gente tem que pensar aí nos músculos que estabilizam essa articulação. Então, eu tenho que pensar se essa pessoa ela tem um quadril, um glúteo forte ou é inibido. Se essa pessoa tem um encurtamento na cadeia posterior, ou seja, ela tem dificuldade, por exemplo, de tocar o solo, tocar os pés sem flexionar o joelho. E também se essa pessoa tem o músculo do quadríceps, principalmente os vastos, vasto medial, vasto lateral bem desenvolvidos. Então, se essa pessoa tem algum desses problemas, a gente pode trabalhar melhorando através da pré-ativação. Então, você tem exercícios específicos que você pode fazer para pré-ativar o músculo do glúteo, por exemplo, e também um pré-aquecimento nessa região que ela vai, nessa condição que ela vai trabalhar, ativando esses músculos que estabilizam essa articulação. Mesmo assim, sinto dor, então o que você tem que fazer? Trabalhar com cargas mais adequadas para a sua condição. Se você está sentindo dor com cargas muito elevadas, isso significa que você precisa reduzir essa carga. Então a sobrecarga ela é importante,
mas ela não é tudo dentro do contexto da musculação. Como eu costumo dizer, você precisa se adaptar primeiro, ganhar força e aumentar a carga depois. E as pessoas fazem o contrário. As pessoas socam o peso ali na máquina, vai fazer o exercício de qualquer jeito e aí a resposta não é a ideal. Então a gente precisa entender que tem que ter um bom aquecimento, uma pré-ativação e depois, progressivamente, você vai aumentando as cargas para que você possa se adequar, a sua articulação possa realmente se adequar àquela sobrecarga imposta durante o treino. E a partir daí também, se não melhorar, procurar um médico ortopedista, né, para fazer uma avaliação minuciosa. Talvez essa pessoa tenha já uma patologia que precisa ter um cuidado clínico médico. Eu sempre recomendo médicos aos meus pacientes, não vejo nenhum problema, um profissional médico é um profissional importantíssimo. E se você está sentindo essa dor no joelho e não está conseguindo resolver, procura um médico que com certeza vai fazer a diferença para a análise do que está acontecendo realmente, ter um diagnóstico clínico. Ótimo. O Anderson Paes, ele perguntou: como fazer uma saturação rápida de creatina com o objetivo de maximizar os resultados obtidos? Boa, Anderson, vamos lá. Hoje o protocolo que nós utilizamos é um protocolo onde você utiliza uma dose que pode variar em torno de 20 gramas fracionada durante o dia. E você consome por um período de uma semana. Tá? Então, quando a gente trabalha nesse sentido, a gente consegue aí aumentar os estoques de creatina fosfato mais rapidamente no tecido músculo-esquelético. Porém, os estudos mostram que se a pessoa toma uma dose, que é uma dose preconizada normal, de 3 a 5 gramas de creatina, ela também vai aumentar os estoques de creatina fosfato. A única diferença é você fazer que isso aconteça mais rapidamente. Mas tanto a pessoa que faz a saturação quanto a pessoa que consome quantidades mais baixas de forma regular, elas vão ter o aumento dos estoques de creatina fosfato. Ótimo. Ele fez umas 3 perguntas, né? Eu vou colocar aqui outra também que eu achei bem interessante. Ele falou assim: como aumentar os níveis de testosterona de forma natural? É indicado o uso da marca peruana adicionada ao Long Jack? Muito boa essa pergunta. Bom, primeira coisa, melhora de testosterona. Quando a gente pensa em aumentar esse hormônio de forma natural, o sono é um dos principais recursos para que você aumente. Então, muitas pessoas negligenciam um bom sono e às vezes, por exemplo, não fazem uma higienização do sono, às vezes trocam a noite pelo dia, então isso interfere na sua produção de testosterona. Então, primeira coisa, sono. Segundo ponto, consumo de boas gorduras. Então, a gordura ela é importantíssima na produção de hormônios, dentre eles a testosterona, porém em quantidades adequadas. E aí você pode melhorar a sua produção endógena natural através do consumo dessas boas gorduras e também de gorduras saturadas. O colesterol ele vai ser uma base dentro do contexto biológico para que o seu organismo produza testosterona de forma endógena, natural. O outro ponto é, alguns suplementos podem te ajudar a aumentar a sua produção endógena. Só que, se a sua produção endógena ela é já dentro do limítrofe da sua produção, você tomar aí uma maca peruana, um Tribulus, um Long Jack, não vai fazer muita diferença. E inclusive, quando eu penso no contexto do indivíduo que é natural, ele precisa primeiro cuidar da alimentação para que ele tenha aí os nutrientes de forma adequada no seu organismo. E assim, esse organismo funcionando de uma forma, digamos, mais saudável, a sua testosterona também vai ser produzida de forma, digamos assim, dentro de um contexto equilibrado. E, por fim, o treino de força. Ou seja, quando você treina, quando você cria um ambiente propício para o anabolismo muscular, você gera uma necessidade do seu corpo produzir uma maior quantidade de hormônios, dentre eles a testosterona. Então, se você faz musculação, se você cuida do seu sono, tem uma boa alimentação, você com certeza já vai ter ali uma base muito boa para o aumento da sua produção endógena de testosterona, de forma natural. A Rafa Cunha perguntou: há uma dieta específica dependendo do horário do treino? Muito legal essa pergunta, tá? Como é o nome dela? Rafa Cunha. Pronto, Rafa, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender: o teu corpo utiliza o que nós chamamos de estoques de glicogênio. Esse glicogênio ele fica em 2 lugares, no teu tecido músculo-esquelético e no teu fígado.
Como eu faço o acúmulo disso? Através do consumo dos alimentos. Só que você utiliza as reservas do que você consome em média 4 horas antes do seu treino. Ou seja, aquele alimento que você está consumindo antes do treino não necessariamente é o que vai ser utilizado. Então, se você quer ter um bom treino, 4 horas antes é interessante que você faça uma boa alimentação. Rica em carboidratos mais fibrosos, rica em fontes proteicas, que tenham todos os aminoácidos essenciais, ricas em boas gorduras, e a partir daí você vai ter substrato para poder fazer um bom treino. E se você sente uma necessidade de consumir algo antes do treino, dê preferência a carboidratos de rápida absorção. Tá? Não é interessante, por exemplo, você consumir uma gordura antes do treino. É mais interessante você consumir um carboidrato. E sempre que você for consumir esse carboidrato, que seja em média 30 minutos antes do seu treino e que seja em uma quantidade pequena. Pode ser, por exemplo, um tubérculo, uma batata doce, pode ser um suco de fruta, pode ser um chocolate, por exemplo. Enfim, tem várias coisas que você pode ofertar, porém numa quantidade mais adequada. Não vai necessariamente servir para o seu treino, mas vai te ajudar a estabilizar a glicemia. E nessa condição, pode tornar para algumas pessoas o treino mais prazeroso. Tem pessoas que não gostam de treinar em jejum, não se sentem bem, fadigam de forma precoce. E já tem pessoas que gostam de treinar em jejum, como eu, por exemplo. Eu gosto de treinar com o estômago vazio. Então, se eu comer ali 2 horas antes, 1 hora antes, eu não me sinto tão bem. Já tem pessoas que necessitam, então isso é muito individual. Porém, são mais ou menos essas variações, essas opções que a gente pode dar para você aqui hoje. Ótimo. A gente vai finalizar, nosso tempo está acabando. Mas, Fábio, deixa uma dica para quem está começando a colocar na sua rotina os hábitos saudáveis, né? Ou para quem pretende começar também. O que você diria para quem está começando agora? Primeira coisa, procure mudar os seus hábitos alimentares. Se você é uma pessoa que tem uma alimentação muito desregrada, come de forma demasiada, tem um consumo de bebidas alcoólicas aí de forma exagerada, você procura equilibrar esse consumo, diminuir as quantidades. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é entender esse contexto e, fazendo essa redução gradual, você pode sim equilibrar esse consumo. Não vai tentar tirar da noite para o dia tudo sozinho, sem um acompanhamento de nutricionista, porque você pode ter problemas. Aí, como eu sempre digo, né? Às vezes você vai tentar resolver o problema vendo um vídeo, vendo uma dica e no final das contas você acaba aumentando esse problema. Então, muito cuidado. Porém, você faz uma redução gradual, que isso já ajuda bastante. Em relação à prática de exercícios, tentar também iniciar de forma regular, contínua. Se você tem disposição para fazer 3 vezes por semana, comece essas 3 vezes, porém, que seja inegociável. Vai lá de verdade. Ou seja, se eu posso ir na segunda, quarta, sexta, eu vou priorizar ali 45 minutos, 50 minutos, 1 hora, 4% do seu dia. Então, dá para você fazer isso 3 vezes por semana. Quem diz que não dá é porque não é uma prioridade. Tá? Infelizmente, a gente tem que ser realista com as pessoas que querem essa mudança, mas que não faz. Não tenho tempo. Depende. Você tem prioridade. Você não tem a prioridade. Tempo todos nós temos, né, nesse sentido. E o outro ponto fundamental é cuidado com o sono. As pessoas negligenciam muito os cuidados com o sono. Trocam noite pelo dia, têm um sono péssimo porque não fazem uma higienização do sono, não tomam os cuidados antes do sono. Às vezes acordam na hora do almoço e isso interfere no seu ciclo circadiano. Então, procura equilibrar o teu sono. Isso aí já vai ajudar bastante. Cuidar da alimentação, evitando os excessos, praticar exercícios, regular o seu sono. Isso aí vai fazer muita diferença na sua vida. Ótimo. Muito obrigada, Fábio, pela sua participação aqui. Não poderia ser outra pessoa para começar o nosso primeiro episódio, tá certo? Eu que agradeço. Bom, pode falar. Eu que agradeço, Anne, agradeço a todas as pessoas que estão aqui, né, no seu programa. Eu acredito que isso aqui é um canal muito importante para que a gente possa transmitir às pessoas o conhecimento e que tudo que eu tenha falado aqui hoje, de certo modo, possa ajudar essas pessoas. E quem quiser entrar em contato comigo... Sim, deixa o teu @, teu Instagram. Minhas redes sociais, tá? Hoje eu utilizo o Instagram e o Facebook. O Instagram, Fábio Félix Personal Nutri, Fábio Félix Personal Nutri, né? O @ lá na frente. E tenho também o Instagram do meu consultório, @Fábio Félix Consultório. E tenho também o Instagram da minha equipe, @Fábio Félix Team.
tá? Que é a minha equipe, dos trabalhos que eu faço com os atletas de fisiculturismo e outros trabalhos também que eu venho a fazer, eu vou estar colocando lá. Fico à disposição. Forte abraço, até a próxima. Obrigado, Anny.